Meu nome é Bruno Cabral Gassim, eu estou no 5º semestre de Produção em Mídia Audiovisual. E de quarto em quarto, eu fui produtor, editor e operador de câmera. Meu nome é Jonathan Pacheco, também estou no 5º semestre de Produção em Mídia Audiovisual. E nesse trabalho eu fui o operador de áudio, editor e diretor de fotografia. E a gente vem aqui hoje no programa Laboratório para contar um pouco para vocês como é que foi a produção desse trampo aí. O de quarto em quarto tem como objetivo quebrar o tabu em cima da palavra fetiche. Então, para isso, a gente foi em busca de depoimentos teóricos e práticos sobre o assunto e acabou abordando outras coisas, como prostituição, como sexualidade. E a gente fez entrevistas aqui em Santa Cruz do Sul, em Lajeado e em Venâncio Aires. No próximo bloco, vocês vão acompanhar os 2 primeiros episódios do WebDoc. E quando a gente voltar, a gente vai explicar um pouquinho detalhadamente como que a gente fez a parte técnica. A sexualidade é um tabu. E não é só na escola, né? É em toda a sociedade. Na verdade, o tabu é aquilo que é proibido, né? Aquilo que nos é interditado, aquilo que nos é vedado falar para esse assunto, né? É proibido, ok? Nós não vamos falar porque não interessa pra gente. Se a gente não falar, se a gente não pensar, não vai acontecer. Que a gente precisa se desvincular um pouco desse nosso ideário cristão que entende sexualidade como algo do mundo privado que precisa ser escondido e que precisa ser encarado como algo com um fim único de reprodução e que não pode ser entendido como algo que nos dá prazer, como outras atividades que nos dão prazer. E quando eu falava em aula, então, quando eu trabalhava dentro da minha distribuição dos conteúdos da unidade de gênero e sexualidade, eu falava das práticas sexuais não monogâmicas. E aí isso causava um espanto absurdo, os alunos regalavam os olhos, riam, porque eles não sabiam lidar com as coisas que eu estava falando, que são as práticas sexuais não monogâmicas. E aí eu tinha que, inclusive, apontar tipo, isso, por que a gente não fala sobre isso? Qual é a dificuldade de se discutir práticas sexuais que às vezes a gente faz, mas não consegue falar sobre elas, e é isso que eu estou trabalhando aqui, são essas relações sociais de poder que perpassam de que tudo que não é monogâmico e reprodutivo é um tabu ou é perversão. Porque quando nós éramos criancinhas, nós ouvíamos de nossa mãe, né? Não fala sobre isso, não olha para isso, não te toca, não te olha, né? E nós vemos mulheres adultas, né? Que é diferente, é uma questão de gênero, né? Mulheres adultas que jamais se olharam, jamais se tocaram, que não têm ideia do que elas têm embaixo da cintura. Se fala muito sobre sexualidade, se fala muito sobre sexo o tempo todo, mas que determinados assuntos, quando são trazidos à baila e se pretende apresentar eles com mais profundidade, continuam sendo tabus. Se fala muito, mas a partir de determinadas perspectivas, que continuam, se você olhar a fundo, reproduzindo a ideia de que masculino, feminino, macho e fêmea, esses extremos são os padrões, que a estrutura heterossexual que acaba resultando numa família reprodutiva é a ideal e que tudo que foge disso pode ser tolerado de alguma maneira, mas que não é correto, que não é sadio e que não é normal. Entendendo a heteronormatividade como essa lógica em que todas as pessoas que nasçam têm que ser heterossexuais, que todos vamos nos apaixonar, todas as meninas vão se apaixonar por meninos, vamos casar e ter filhos. E todos os meninos vão se apaixonar por meninas, vão se casar com mulheres e vão ter filhos, vão ser pais, né? E dentro dessa lógica, qualquer pessoa que fuja dessa regra merece a perseguição, o escárnio, até a privação dos direitos, né, que são garantidos a todos e todas, mas dentro dessa lógica não. Quem é homossexual não pode namorar, não pode ser feliz, não pode casar, não pode ter filhos, né? E até tem direito, a sociedade se vê no direito de matar, inclusive. Existe muito preconceito. Muito. Tu passa pela rua, as pessoas, elas não estão te demonstrando, mas a gente sente. Tipo um exemplo,
Tu tá passando na rua ou tu tá em alguma loja, alguma coisa, tem alguém cochichando, rindo pra ti e cochichando pra pessoa. Entendeu? Se tu for uma pessoa revoltada, como muitas são, até são revoltadas, eu não tiro a razão deles, são revoltadas mesmo, mas por causa da sociedade. Você é uma transexual, você tá passando uma loja, vai estar ali, tu é uma cliente. E vai estar um vendedor rindo de ti. Tu vai se sentir mal. Eu, por exemplo, que trabalho com o produtor, né? Se tiver um gay dentro do meu barco, hoje já tem produtor que não quer ficar, não bebe, diz que tem nojo e que não vai pagar cerveja para homem. É homem, eles dizem que é homem. Não diz que é uma mulher ou é um trans. Eles não querem, não aceitam isso. O pessoal mais do interior da cidade disfarça, dá beijinho, é amiguinho deles, mas não aceita muito, né? O estudo de gênero visa mostrar que as diferenças biológicas, porque nós somos diferentes, graças a Deus, que ótimo, né? Mas que essas diferenças biológicas não justificam e não são as causadoras das diferenças de direito. De jeito nenhum. Mas as diferenças de direito se dão em função política, em função de disputa de poder. Só isso. Quando eu apresento um livro que traz argumentos substanciais de que sim, desde há muito tempo nós temos violência contra a mulher, nós temos mulheres excluídas das famílias e que acabam tendo a opção de virar profissionais do sexo como uma questão de sobrevivência, que você tem grupos LGBT em sofrimento, isso não é visto com muitos bons olhos, com muita empatia por muitas pessoas. Já teve uma situação que eu passei por um casal e eles debocharam, me humilharam, bem no português, né? Falaram algumas coisas pra mim e eu fiquei quieta, sabe? Por eu já ser mais calma, eu só peguei e comecei a rir da cara deles. E daí uma certa noite eu tava trabalhando numa boate, e daí esse mesmo homem chegou na boate e pediu pra fazer um programa comigo. E daí eu peguei e fui pro quarto com ele. A hora que eu cheguei no quarto com ele, daí eu peguei e disse pra ele, você se lembra do tal dia que tava tu e a sua companheira e tu me chamou de travesti, de putão, falou que eu era gay, o que eu queria na cidade? Pois é, né? Pois é esse mesmo gay que tu tá vindo aqui fazer um programa, eu disse pra ele. Tá gostando disso? E daí onde ele me respondeu assim, não, eu só falei isso por causa da minha mulher. Aonde eu disse assim, não, isso tu não deve de fazer, tu deve de respeitar, porque eu passei por vocês, eu tava respeitando vocês, eu dou o respeito, vocês têm que me dar o respeito. Porque somos todos iguais, somos todos humanos, né? Vamos morrer, vamos feder igual. Daí aonde ele pegou e fez o que tinha que fazer comigo. Eu fiz, mas eu fiz com muito nojo, porque foi uma coisa que eu tive até que chorar depois do que eu fiz, sabe? Mas eu fiz pelo dinheiro, chorei, me bati eu mesmo e depois eu peguei e lavei meu rosto, fui dançar, fui beber. Eu já soube de homens que transaram com gay batendo na cabeça deles com raiva de gostar de gay. Gostando de estar ali, mas com raiva. Entendeu? Daí eles querem dar um de grande e vão querer te humilhar ou coisa assim. Ou até te agredir, como já me aconteceu. Que eu estava indo para trabalhar de manhã cedo, 6 horas da manhã, 6 homens me agrediram. No centro de Venâncio Aires. E 2 desses 6 homens estavam de noite fazendo programa comigo. Eu tive meninas lésbicas que se obrigavam a trabalhar e transar com homem por dinheiro. A gente tem que fazer, a gente tá ali pra isso, né? Por não conseguir nenhum trabalho, entendeu? Daí a gente tem que correr atrás pra conseguir o dinheiro. E querendo ou não, tem muitos homens que procuram travestis e trans. Só que procura geralmente nas escondidas, né?
Para um homem não precisar dizer que deseja uma travesti, se explica que ele é um curioso ou que ele tem um fetiche e que isso é passageiro, que isso vai passar a partir do momento que ele tiver uma experiência e nunca mais. Na verdade, isso é um resguardo, uma maneira da pessoa evitar dizer que existe um desejo que a acompanha, que existe um desejo que é real e que é um desejo por algo que a sociedade diz que não é normal. Ou a pessoa então tem algum problema, um desvio, né? Mesmo que não esteja no campo da perversão, está falando de um desvio, de desejar uma penetração anal sendo homem e não ser homossexual, porque não consegue desvincular a ideia de que a prática sexual e o erotismo não tem nada a ver com quem eu sou. É que geralmente o fetiche, quem tem coisas assim, eles não são muito de comentário, sabe? Que o fetiche ainda tem um grande tabu. Tem pessoas que têm vergonha dele, se fazem, não contam, se desejam, não se abrem. E às vezes tem até alguns que fazem umas coisas estranhas com as meninas, mas eles pagam melhor para elas não comentarem. Porque a gente vive em estruturas que nos cerceiam muito. A estrutura, a família é uma dessas estruturas, porque você é obrigado, a partir de determinado momento da sua vida, a conviver com uma única pessoa e essa pessoa tem que expressar uma única direção de desejo e vocês têm que reproduzir para a sociedade que vocês são uma família feliz para o resto da vida. Eu entreguei muitas meninas para casais ali, para elas se liberarem e aprenderem como a prostituta faz para agradar o marido depois. Constitui que a sexualidade é marcada pela genitália, porque ela também atravessa aspectos da relação monogâmica, heterossexual e reprodutiva, porque o foco é para a reprodução, que outros elementos da sexualidade acabam sempre sendo considerados tabus ou feios, incorretos, imorais e marcados até às vezes pela perversão. Como eu tinha uma vez uma menina que tinha muito CI, ela era magrinha, né? E a gente falava para ela, por que tu não reduz, né, o SUS pai? Ela dizia, tu quer que eu morra de fome? Daí a gente perguntava por quê. Ela disse que ela transava mais com o peito dela e a boca, sabe? Eu já vi muito fetiches de homens que chegaram e pediram pra mim, como eu falei que eu não sou ativa, que eu já perdi muito dinheiro por causa disso, já podia ter bastante dinheiro, por homens me procurarem pra mim pegar, eu vou falar bem no português, pra mim pegar e poder comer eles, em vez de eles pegar e manter a relação comigo, entendeu? Em vez de eles chegar em mim, eu pegar e comer eles. Tem muitas pesquisas sobre isso, bem legais, e que era uma das que eu trazia, que era do Camilo Braz, por exemplo, Macho versus Macho, em que ele foi estudar uma sauna de práticas homoeróticas em São Paulo. Os homens iam lá para ter sexo com outros homens, com penetração anal, mas eles não se identificavam como gays. E por isso todo o tabu de falar também fora daquele espaço da sauna, porque fora dali isso poderia ser visto como algo de um homem feminizado, então, e aí todos os preconceitos que carregam a prática anal. Eu já tive meninas também que tinham mania de querer fazer sexo anal com todos os clientes. Alguns elas corriam, outros viciavam nela. É óbvio que isso é algo conflituoso, é algo que isso vai trazer muitas tensões. Me parece que sempre quando as pessoas recorrem à palavra fetiche, elas estão tentando explicar um pouco disso para fugir de uma classificação que talvez elas não acabem não dando conta de explicar de uma maneira para a sociedade que acabe não retornando para elas em forma de preconceito. Então é uma forma de salvaguardar o que elas teriam que explicar de outra maneira. Não, eu sinto desejo, eu sinto vontade de estar com uma travesti, eu sinto vontade de fazer determinadas coisas. Me parece que o fetiche tem que ser explicado por isso. E o meu fetiche maior é quanto mais homens vão transar ao mesmo tempo. Entendeu? Eu já cheguei a uma meta muito louca. Né? Pode falar? Eu cheguei a uma meta de 17 homens de uma só vez. Né? Eu e mais 2 junto comigo. Ai, eu tô meio encabulada, mas né. Foi 17 homens, né? Tudo bonitão, adorei, foi muito bom. Né? Mas no outro dia foi uma loucura, eu não consegui nem sentar.
tu assistir os 2 primeiros episódios do web documentário de Quarto em Quarto. Depois do intervalo, a gente volta para contar um pouco mais sobre os detalhes dessa produção. O web documentário de Quarto em Quarto foi produzido para a disciplina de produção para web no primeiro semestre de 2018. A princípio, a gente tinha a ideia de fazer uma websérie, né? A gente tinha o roteiro, tinha a ideia e tudo mais, só que a gente viu que o intervalo de tempo que a gente tinha para fazer essa produção ia ser meio limitado. Então a gente optou por fazer um webdoc. E daí que surgiu a ideia, né? A gente ia primeiro fazer uma websérie sobre sexualidade, a gente acabou fazendo o doc primeiro sobre sexualidade e fetiche. A gente puxou o gancho sobre o tema, né, de sexualidade, e a gente decidiu, a gente vai tratar sobre isso, é um tema bem delicado, e falar sobre isso é um tabu, né? Falar sobre sexo, falar sobre gênero e desejo e tudo mais, é um tabu. Então a gente pensou, esse é o propósito desse trabalho, né? Vamos tentar quebrar o tabu, né? Deixar isso mais, trazer isso à tona, né? Ao debate. Eu acho que esse é o ponto principal desse documentário. A visão que se tem de fetiche sempre é algo muito extraordinário e muitas pessoas julgam como estranho, como bizarro. E a gente pensou, cara, não tem coisas que não tem por que ter vergonha, sabe? E daí a gente tentou meio que tentar quebrar esse lado de não falar sobre e tentar normalizar. Normalizar essa palavra que já foi levada para um lado meio ruim, digamos assim. Bom, as entrevistadas que foram a Joana, a Jan e a Gabriela, a Carol que foi atrás e tinha o contato delas. E a Lídia e a Safira, uma amiga nossa, conseguiu o contato delas. Então a gente conseguiu dividir bem entre teoria e prática, assim, porque eram pessoas que estudaram sobre, que fizeram pesquisa e trabalham em cima disso, e pessoas que vivem isso na pele, que é uma dona de casa de prostituição e uma prostituta, uma travesti. E uma das entrevistadas também, que é a Jan, tem desses dois lados, né, que é o teórico e prático, porque ela se considera queer também. Sobre a direção de fotografia, a gente optou por colorir o fundo das cores rosa e azul, que era o que a gente achou que ficava mais bonito esteticamente ali. E a gente deu sorte de 3 delas ter parede branca também, que facilitou um pouco da gente poder colorir. Isso também deu uma leveza, um pouquinho no webdoc, porque também teve essa questão de, que nem a gente falou, de sensibilidade, de delicadeza, da gente não botar inserts, né? Porque senão a gente teria que fazer inserts de coisas mais na prática e acabaria entrando um pouquinho na privacidade das pessoas, talvez. E quando se escuta que vai se falar sobre fetiche, sobre sexualidade, as pessoas já esperam algo mais sensual, assim. E a gente optou por esse lado didático até para quebrar isso, sabe? Tanto que a entrevista da Jan foi bastante importante nesse sentido, porque ela quebrou totalmente, assim, o que falam da palavra fetiche, tanto que ela falou para nós que ela odeia essa palavra, porque acaba gerando várias coisas que são mascaradas e acabam levando à agressão, levando a preconceito. E é uma palavra que foi mudada ao longo do tempo e que hoje é levado para esse lado sensual, para esse lado também da bizarrice, da coisa esquisita, assim. Uma curiosidade que eu acho que a gente pode apontar, falando de fotografia, é que a Safira e a Lídia foram entrevistadas no mesmo local, né? Apesar da gente tentar ali mudar o ângulo, mudar a poltrona, a gente mudar um pouco o ambiente do local ali que a gente estava gravando. Não sei se isso fica evidente, mas uma curiosidade é que elas foram gravadas, as duas foram gravadas, entrevistadas no mesmo local. De todo o processo da produção técnica, né, desde a pré-produção, produção e a pós-produção, eu diria que a pós-produção foi um dos momentos mais cruciais e que a gente deveria prestar mais atenção nessa produção.
porque devido ao conteúdo, né, a gente fez as entrevistas intercaladas, né, a gente mais ou menos pegou meia hora de depoimento de cada um dos entrevistados, e a gente pegou esses depoimentos e a gente teve que decupar eles, né, esse é o ponto da edição. A gente teria que pegar cada fala, sem tirar de contexto, intercalar elas para que elas formassem um raciocínio lógico e que conseguissem dizer, né, formar um ponto, né, um argumento. Então a gente teve que ter muita sensibilidade, até por causa do tema, né, na hora de editar esses episódios. Quando se começa um documentário, por mais que tu roteirize, que tu planeje, tu nunca vai saber exatamente que rumo ele vai tomar, sabe? E a gente pegou 5 cases muito diferentes, assim, dos outros, né? Era 5 pontos de vista diferentes mesmo, e cada uma com a sua, digamos, especialização. Cada uma entendia mais de alguma coisa e do seu ponto de vista. Então, botar isso numa linha só foi um pouquinho complicado, porque uma ia dirigindo para cada lado, e só que a gente conseguiu pegar alguns pontos em comum delas e conseguir fazer um conteúdo uniforme, assim. E daí até a gente estava nessa dúvida, né, na hora da edição. A gente diminui o tempo de cada episódio e faz um episódio para cada personagem, ou a gente mistura todos e consegue realmente achar esse denominador comum, que foi o mais difícil, assim, de conseguir. Como o Bruno falou, a gente teve que ter bastante sensibilidade, porque 4 de 5 pessoas eram homens dentro da equipe, né? Então a gente não tinha como falar pelas pessoas, assim. A gente tinha que dar espaço para elas falarem e conseguir ter essa sensibilidade de poder botar o que elas estavam passando na edição final. Eu acho que a mensagem final e o propósito, né, o objetivo do webdocumentário que a gente tem que ressaltar é que a gente quer trazer essa discussão, né, para debate. A gente quer falar sobre isso, que isso seja algo que não tenha tabu em cima, que as pessoas possam falar livremente, e para que aos poucos a gente possa acabar com esse tabu, né, com esse preconceito, com esse negócio de fetiche, que as pessoas elas têm que se sentir livres para dizer o que elas sentem atração, e, enfim. Pelo menos o que eu achei mais interessante, assim, depois que a gente lançou nosso website com o WebDoc, foi o feedback, e principalmente de pessoas do mundo LGBT, que se identificaram e parabenizaram a gente, assim, até por essa sensibilidade, sabe? E isso deixou a gente muito feliz, porque era um dos objetivos e eu acho que era a nossa maior preocupação, assim. Porque a gente não sabe o que o outro passa, a gente não tem como mensurar o que é isso. E as pessoas vendo, se identificando, se emocionando e falando que vão levar adiante o nosso webdoc, assim, a gente ficou muito feliz e satisfeito com o resultado mesmo. Esse foi o programa Laboratório com web documentário de quarto em quarto. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima edição. Falou! Falou! Laboratório, um programa que mostra o que os alunos do curso de comunicação da Unisc produzem. Audiovisual em destaque. Experimentação, erros e acertos, tudo isso e muito mais. Aqui no Laboratório. Documentários, curtas de ficção, videoclipes e programas de TV. Histórias reais, histórias inventadas. Laboratório. Comédia, drama, terror, suspense. Laboratório. Ideia, roteiro, produção. Edição, finalização. Laboratório. Isso é Laboratório na Unisc TV.